de querer servir e agradar todo mundo, de ficar querendo agradar os outros? Como que é isso para você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse perfil do bonzinho, essa síndrome do bonzinho de querer agradar todo mundo, de querer agradar os outros, tá? Eu sou Matheus Moraes, psicólogo, sou terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais. Supervisor de pós-graduação, orientador clínico de outros psicólogos, tá? E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre servir e agradar a todos. De certa forma, gente, eu já falei um pouco sobre esse tema em outras lives, né? Na live de crenças vai estar atrelada a isso. Eu não vou lembrar de todas as live de esquemas. Tem mais de uma live que se atrela a esse conteúdo aqui. Então, eu oriento você a assistir as outras lives, elas estão disponíveis, as gravações, para você ter acesso. Tem um link no YouTube, uma playlist criada, que eu libero acesso para algumas pessoas, principalmente para os meus pacientes, tá? Que podem e que vão te ajudar a encontrar a sua melhor versão, tá? Mas vamos entender um pouco mais hoje sobre essa nuance aí de querer agradar a todos. Eu vou falar sintomas, vou falar sinais para você se identificar ou não. Vamos discutir ali sobre quais as possíveis origens, né, as questões emocionais que acabam desencadeando esse padrão de comportamento, as crenças que fazem você se comportar dessa maneira. Então é o seguinte, é uma necessidade emocional, uma ferida emocional, vai se manifestar de certa forma numa crença, numa forma de verdade, e isso vai colocar em prática, que vai virar um comportamento, um hábito. Então, por detrás de hábitos é muito comum, tá? Não dá para falar assim absolutamente de todos, mas é comum encontrar ali ter a necessidade emocional oculta, já falei sobre isso, por detrás dessas situações. Mas enfim, é sobre querer servir e agradar a todos, síndrome do bonzinho, né? O esquema de autossacrifício. Primeiramente, vamos entender o seguinte, esse comportamento de querer agradar os outros, naturalmente, ele não é ruim. É bom a gente agradar os outros, é bom para o convívio, tá? Isso tem até um drive biológico, como se fosse um programa instalado em nós como espécie. Imagine lá no tempo da caverna, né? Era importante você agradar outras pessoas, agradar às vezes um estrangeiro, era até um esquema de proteção para que aquela pessoa, um potencial agressor, né, não te faça mal, ou para que um momento que você precisar realmente, era muito mais comum acontecer essas necessidades nessa idade da pedra, vamos dizer assim, essa pessoa que você está agradando tenha-se uma reciprocidade, né? É o equilíbrio ali em dar e receber. Só que quando a gente começa hoje em dia a dar demais e receber de menos, isso fica desequilibrado e causa sintomas. Então agradar os outros é bom, ser gentil é bom, tá? Mas a gente tem que ver os excessos, é aquela velha e conhecida lei antiga de excessos, tá? De fazer demais para o outro a ponto de eu deixar de fazer para mim. Já estava esquecendo aqui, gente, eu tenho que mandar essa live. Espera aí que eu tenho que fazer os paranauê aqui de mandar a live os grupos, tá? Tava me esquecendo. Deixa eu mandar aqui a live para os grupos. Não, aqui, ó. Tá? Pronto, encaminhado, tá? Então, quando isso começa a ser um excesso, tem outros, vou falar aqui os comportamentos atrelados a esse funcionamento,
que isso passa a ser um potencial problema, tá? Um caminho de sofrimento, ok? Mas a gente tem que entender que é algo natural, algo biológico, algo sadio, tá? Só que em excessos vai ser ruim para você, tá bom? Ok. Então, o problema é quando isso vira um excesso, tá? Vira um padrão, é o seu jeito prioritário, primordial de funcionar. Quando isso é uma rigidez, tipo assim, como se você não tivesse outra opção, é como se você não conseguisse ir por outro caminho. E você tem um senso de obrigação, de dever, de cobrança, como tipo assim, não, eu tenho que realmente ajudar os outros, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser uma pessoa benevolente, eu tenho que ser tipo uma cobrança, uma exigência, tá? E às vezes, lógico que não tem como não passar nisso, esse padrão de funcionamento, uma das possíveis origens é o doutrinação que você sofreu em casa. Sofreu não no sentido de ser ruim, tá? O que você aprendeu de ser, por exemplo, meus pais se doavam para todo mundo, se preocupava com as questões sociais e tal, tinha envolvimento na comunidade, parará, e em casa faltava, por exemplo, né? Atenção e afeto. Então pode ser uma repetição de padrão, pode ser. Por isso que a gente tem que entender um pouco. Essa live aqui, esse é um problema um pouco mais complexo, não tem como passar alguma intervenção específica que vai resolver sua vida. Isso é terapia, coisa de terapia para entender qual é o nó emocional e tratar o nó emocional, porque geralmente são nós bem nosados mesmo para desfazer. Tá? Mas vai te dar uma consciência melhor do problema para você tomar a decisão pertinente a isso. Ok? Então, se você faz isso em excesso, um padrão, tem um senso de cobrança, de dever e de obrigação, isso já são sinais de problema, tá? E aí a pessoa passa a abrir mão de si. Se reflita aí, se você tem esse padrão, você tem dificuldade de reconhecer quais são as suas necessidades, quais são os seus gostos, quais são os seus interesses. Você tem dificuldade de se colocar e de colocar isso à mostra. É sempre a necessidade do outro, o interesse do outro, o sabor da pizza do outro, o passeio do outro, a roupa do outro, o filme do outro, a comida do outro. E a pessoa vai se anulando, tá? Além de agradar, ela se anula. Se fosse só agradar sem se anular, aí é mais saudável. Mas a pessoa se agrada e se anula. Ou não tem identidade ou vai se perder na identidade. É um dos problemas, né? Uma das nuances desse problema. E esse mecanismo tem algumas intenções por detrás. A pessoa que faz isso, embora ela cause um dano para si, ela tem uma visão de ganho futuro, vamos dizer assim. É como se ela pensasse que ela estivesse investindo numa poupança ou em algum outro tipo de investimento. Que eu vou servindo, eu vou agradando, porque quando eu precisar, se eu precisar, eu vou ter. As pessoas vão fazer o mesmo por mim, as pessoas vão reconhecer isso. Só que às vezes o máximo que você ganha é obrigado, você é 10, você fere um tapinha nas costas. Essa é um juros negativo, esse investimento aí. Mais sai do que entra, tá bom? E se for ver, você nunca vai pedir esse investimento. Sabe por quê? O seu mecanismo não permite pedir e ver sua necessidade. Então essa hora de quando você precisar, você vai ter, não vai acontecer. Porque em nenhum momento você vai conseguir se olhar como você precisando. Você sempre vai estar olhando como você tendo que ajudar, e não você precisando de ajuda. Então cai na real. É só uma historinha para boi dormir isso aí que você conta. Tá? Então existe ali querer algo em troca, pode sim querer algo em troca, fazer isso para ter um reconhecimento, para ter uma admiração, tá? Para querer ser visto. É uma forma de ser visto como uma pessoa, então tem uma vaidade atrás. Não se esqueça que às vezes esse se doar demais, esse filantropia demais, altruísmo demais, pode ter uma vaidade escondida. Das pessoas verem, nossa, como fulano é bondoso, fulano é Beltrano é o cara, né? Certo? Então os outros podem te explorar,
Você pode se anular porque você tá com a vaidade ali, as pessoas estão te vendo, as pessoas de certa forma, sei lá, talvez te admiram, não te valorizam, não te respeitam, às vezes te ignoram, mas de certa forma te admiram, tá? Isso pode acontecer também. Mas é mais comum acontecer desprezo, tá? É mais comum pessoas que têm esse mecanismo de agradar a todos, esse desvalidar, de servir a todos, naturalmente os outros tratarem ela com menor valor ou desprezo, com desrespeito, com insignificância. Porque os outros têm a tendência de me tratar como eu me trato. E se você já se anula demais para fazer a vontade do outro, você já se trata com desprezo, com menos valor, com insignificância. Então, naturalmente, os outros vão te tratar assim. Essa reciprocidade que você busca não vai vir. Esquece, deleta. Essa historinha de fazer para receber em troca é um ciclo improdutivo sem fim, que não vai acontecer. Já estou te mandando a real. Tá? E outra necessidade que está por detrás é a necessidade de querer ser aceito, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado. Então, eu ajudo, eu faço, porque assim a pessoa não vai me rejeitar, né? A pessoa vai querer eu por perto, a pessoa não vai querer me fazer mal, então é uma defesa. É uma defesa. Para não ser atacado, para não ser abandonado, para não ser humilhado. Então, eu faço isso, o cérebro encontrou esse caminho como defesa. Entenda, eu repito, todo funcionamento, todo comportamento, todo sintoma tem um para quê, comunica alguma coisa a ti. Ele tem alguma função na sua vida. Tá? E geralmente esse mecanismo aparece como defesa para evitar dano. E o dano de não ser abandonado, o dano de não ser agredido. Tá? São esses dois principais esquemas que estão ali por detrás. Ok? Então tá, o caminho de resolução disso tem a ver com assertividade, tá, gente? Porque se agradar a todo mundo é uma passividade extrema. Já falei ano retrasado sobre isso, sobre assertividade e passividade, tem live aí salvo. Mas o caminho de resolução é treino de lidar com a ferida emocional, identificar qual é a ferida emocional e tratar essa ferida emocional, e depois aprender técnicas e treinos de assertividade. Só que antes tem que pegar e nivelar as crenças, a questão emocional para nivelar as crenças para fazer o treino de assertividade. O processo de intervenção nessa problemática inicialmente é isso, tá? Pessoas que têm esse mecanismo mais disfuncional de querer agradar e servir a todos, naturalmente se sentem inseguras, depressivas, ansiosas ou ansiosas ou os dois, têm uma baixa autoestima e têm o hábito de também serem indecisas. Fecha algum diagnóstico para você? Fecha ou não? E aí, qual que é o problema? Tá? Quando que esses comportamentos acabam sendo um problema? Tá? Se você faz as coisas que faz sempre esperando algo em troca, isso é um problema. Porque é bom quando a gente recebe algo em troca, mas nem sempre é possível. Porque tem a questão do outro. E se eu faço logo pensando em receber em troca, não é tão bondade assim, né? Não é tão altruísmo assim, né? E aí, por não haver o retorno, a pessoa que se sente constantemente frustrada, decepcionada, fracassada, fragilizada, inferiorizada, tá? E a longo prazo é casos que acontecem da pessoa revoltar. Porque a defesa inicial é querer agradar. Eu agrado, não vem, me frustra, não vem, me frustra, não vem, me frustra. Outros me tratam mal, então os outros ficam sendo FDP, né? E aí eu posso, não são todos, tá? Mas pode acontecer então de eu virar casaca, então de eu tocar o que se lasque, e eu começar então agora como defesa a agredir, ou ir para o extremo agressivo. Ah, ninguém presta mesmo, não faço mais nada para ninguém, é que os outros que se lasquem. E aí a defesa passa a ser o ataque. Em vez de a defesa ser o agradar, passa a ser o agredir. Tá? Entre o agradar e o agredir em excesso não tem muita diferença, não. Os dois são defesas e às vezes pelo mesmo motivo. Tá? A pessoa acredita
que é necessário fazer isso para ser aceita. Assim, se eu não fazer isso, se eu não ser uma pessoa agradável, se eu não me anular para o outro, eu não vou ser aceito. Eu não vou ser aceito no grupo, eu não vou ser bem visto no meu trabalho, eu não vou ser bem visto no meu ciclo de amizades, pelo meu parceiro, pela minha parceira. Então a pessoa acredita que a única maneira de ser aceita e pertencer a um grupo é agradar, é se anular, porque senão não vai acontecer. Tá? Deixa eu adiantar uma coisa aqui, dar um start, um pause, quer dizer, né? Antes de passar para os outros tópicos de quando isso é um problema. Mandar real para vocês, gente. Não é você se anulando, vivendo a vida dos outros ao invés de viver a sua, sendo passiva, cordeirinho, se sorridente demais, boazinho demais, que realmente as outras pessoas vão te aceitar, te respeitar e pertencer a grupos. As outras pessoas possam até continuar querendo você por perto, mas se por mero viés de utilidade. Quando você também, mesmo tendo a intenção de agradar, de fazer, mas deixar de ser útil para essas pessoas, naturalmente as pessoas descartam. Mas repito, não são elas que são ruins, elas estão só correspondendo à forma que você se trata. Para você ser realmente aceito, pertencente a grupos, os outros te veem realmente com uma admiração consolidada, sólida e respeito, é com sua autoimagem, é com seu alto valor, é sendo você mesmo, é nessa busca de autoconhecimento, entendendo você, esse é o caminho, estabelecendo limites, sabendo quem você é. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa antipática, fria, cocô, né? Mas você pode ainda agradar os outros e querer agradar os outros e ajudar os outros. Mas você passa a colocar limites. Pô, cara, olha, hoje não vai ter como, porque eu tenho que fazer tal coisa e agora não dá. Saber colocar ou não, saber colocar limites. E está tudo bem, gente. Amizade que é construída só porque a pessoa dá sim, deixa eu mandar real. Essa amizade é uma puta de uma mentira. Se o teu amigo não consegue aguentar um não seu, um cara ou amiga, hoje não vai dar, hoje eu não quero, hoje eu não posso, e começar a fazer chantagem, que isso vai abalar a amizade, vai querer... Ele não é seu amigo, não. Ele não está nessa relação com você pelo que você é, pelo que vocês constroem, pelo que vocês vivem junto, não. Ele está com você porque você é uma baita de uma ferramenta útil para ele. É um ótimo papel higiênico. Porque amigo que é amigo, consegue falar não. Quando a relação é madura, consolidada, verdadeira, sólida, eficiente, funcional, o não faz parte. Eu faço o seguinte exemplo. Seu pai e sua mãe, eles só te falaram sim? Eles te falaram não, né? Você odeia eles por causa disso? Ah, Matheus, mas é pai e mãe diferente. Ah, com certeza é diferente. Mas são pessoas se relacionando com pessoas. Tá? Então, pensa nisso. Não, se a sua amizade, se o seu ciclo social que você está construindo não aguenta um não seu, tem algo muito errado. E se você não aguenta um não de outra pessoa, tem algo errado com você também. Tem algo errado se eu não consigo falar e tem algo errado se eu não consigo aceitar. Tá? Os outros não são obrigados a falar assim pra você o tempo todo, não, tá, reizinho? Ou rainhazinha, tá? Tá errado. Respeite também o limite e a capacidade do outro. Tá? E o problema é que às vezes essa vira um ciclo, que quando vê, não é a intenção de nenhum dos dois. Mas a pessoa que busca agradar e servir, desperta esse funcionamento no outro de o outro usar ela como ferramenta, como objeto descartável, né? E sem perceber, acabam fazendo essa manutenção, certo? Então, se você estiver numa relação assim, gente, pare para perceber, porque às vezes, sem querer, sem se dar conta, você está sendo esse amigo que está sustentando a falta de habilidade do outro dizer não. Cara, se você realmente é amigo, é parceiro de verdade, e percebe que alguém do grupo, alguém dos seus amigos,
é sim para tudo, nunca é o rolê que ele propõe, as ideias que ele propõe nunca é validada, certo? Ele não consegue escolher nem o sabor de pizza ou a bebida que vai pedir. Cara, para e fala assim, não, fulano, hoje é você que vai decidir o rolê. Hoje é você que vai escolher o sabor da pizza. Não, porque você nunca está escolhendo, você nunca fala, hoje é sua vez. Se você tem hombridade, se acha uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que gosta das outras pessoas, que preza pelo bem do outro, é essa postura que você tem que ter se você perceber que tem alguém do grupo fazendo isso. Tenha coragem para tal, ok? Mas continuando aqui, tá? Deixa de lado a sua própria vontade, seus desejos próprios, isso começa a ser um problema. Não identifica seus gostos, seus próprios desejos, é sempre os gostos dos outros. Tem uma absurda dificuldade de dizer não. Quer ser visto como bom, legal a todo custo, a custo da sua própria saúde, a custo da sua própria vontade, tá? E também essas pessoas boazinhas demais que querem agradar e servir a todo mundo têm um absurdo, um altíssimo grau de culpabilidade. Eu acho que acontece errado é culpa dela. Ela que é o problema. Ela que está sendo maldosa, ela que não foi boa o suficiente, ela que não agradou o suficiente, ela que não fez banho o suficiente. Então, elas acabam não vivendo a sua vida. E esse mecanismo de querer agradar todo mundo, muitas vezes é acompanhado por um perfeccionismo, culpa e um absurdo medo de rejeição. Tá? O moleque está com dificuldade de dormir hoje, ele está chorando. Ontem também fez um tanto só. Então é uma pessoa meio que uma droga, igual a pessoa viciada em crack, é uma pessoa viciada em querer essa aceitação a qualquer custo. Tá? De querer afeto a qualquer custo. E aí vem acompanhado altamente perfeccionismo, culpabilidade e medo de rejeição. Tem essa tríade que acompanha. Faz sentido para você? Você se adequa a isso ou não? Como que é isso para você? Hein? Vai dando um feedback aí para mim. Faz sentido, gente? Gostaria de fazer algum comentário, seja no ao vivo ou seja no presencial? A gente está falando aqui sobre o sentimento de agradar a todo mundo. Isso tem a ver com o jeito que a pessoa é criada ou não? Sim, tem a ver com o jeito que a pessoa é criada. Tudo se origina lá na família de origem. Então, esse mecanismo pode ser uma resposta adaptativa de defesa a uma necessidade emocional não atendida. Pode ser uma resposta adaptativa a um desejo por um trauma, tá? Que ela vivenciou ou observou. Ou pode ser um jeito de funcionar aprendido por ter sido ensinado que esse é o jeito, isso é o certo a ser feito. Tá? Então, tem esses pontos aí de partida. Eu vou entrar um pouquinho mais aí a fundo disso. Mas no cerne disso, no cerne desse comportamento, está ali o medo da reprovação, do julgamento das outras pessoas e do abandono. É rejeição e abandono. Não tem como. É rejeição e abandono. Então olhe para a sua história. E da onde que ficou cravada essa marca em você de rejeição e abandono? É uma marca real? O que aconteceu que você está interpretando e carregando esse elemento como essa marca de rejeição e abandono? Quem te rejeitou? Quem te abandonou? Como isso aconteceu? Tá? Qual é o para quê desse comportamento? Eu quero deixar uma frase aqui de impacto para vocês, tá? Porque, como eu disse, é o medo do julgamento do outro. O que os outros vão pensar se eu não for bonzinho? O que o fulano vai pensar se eu falar não? O que o fulano vai pensar se eu deixar de ir na festa? O que o fulano vai pensar se eu não fazer esse favor para ele? A questão é o seguinte: o que o outro pensa sobre você não tem impacto nenhum sobre o que você é e quem você é, mas sim o que você pensa sobre você. Então, o que você anda pensando sobre você?
Qual é o julgamento que você anda fazendo sobre si mesmo? Isso é muito mais importante. O julgamento que alguém possa ter sobre você, do mesmo jeito que vem, vai embora. Todo mundo tem um monte de problema para viver, para ficar parando e tocando a vida deles, para pensar o que você fez ou deixou de fazer. Da mesma forma que ele pensou, foi embora. Tá? O mais importante é como você se posiciona, como que você se apresenta, o que você faz. Isso sempre é o mais importante. Às vezes nem sempre é o mais fácil, mas é o mais importante. Tá? Mas aí, trazendo um pouco de um conteúdo psicanalítico que eu vi, um canal muito bom, tem uma outra possibilidade, um outro ponto de partida ligado a esse funcionamento. Pode ver que esse servir e agradar demais é um excesso de benevolência. Esse excesso de benevolência, essa atitude grandiosa de submissão, pode ser por uma concepção equivocada, uma percepção negativa da agressividade. Como assim, Mateus? Vamos voltar lá para casa, papai e mamãe. Ou o pai ou a mãe, ou os dois, acabavam tendo uma postura de agressividade muito grande, trazendo malefícios para essa família, para você, para essa mãe, para esse filho. Tá? Então, eles aprenderam que ser agressivo é ruim, faz mal, é feio, é diabólico, é demoníaco, é malvado. Então, qualquer sinal de agressividade é reprimido e evitado. Eu vou para outra vertente. Então, como eu sofri agressividade demais, isso me empurra para o outro polo, porque eu quero correr dessa agressividade, fugir como não tivesse amanhã. E aí eu vou, devido a um excesso de agressividade, eu vou para um excesso de benevolência. Todo excesso pode estar revelando uma falta. Então, não consigo expressar nenhuma forma de agressividade, de imposição, de falar algo, porque de certa forma isso remete na minha cabeça aquelas memórias, aqueles eventos antigos da pessoa que tinha que ser tudo do jeito dela. Às vezes pode ser um pai que, se não tivesse as coisas assim, gritava e batia e tudo mais. Então pode ser um medo, uma negação absoluta da agressividade. E, gente, nós precisamos de tempero de agressividade na nossa vida. Agressividade não é ruim, não. Falei isso na live passada. A assertividade precisa de um pouco de agressividade. Sem agressividade a gente não se movimenta, a gente não se defende, a gente não estabelece limites, a gente não conquista nossos reais objetivos, a gente não enfrenta dificuldades. Então a agressividade tem que ter na medida certa. Então quando eu reprimo isso, eu fujo dessa agressividade, eu acabo trazendo os problemas também. Então, uma outra possível origem é a negação da agressividade. E aí nessa relação agressiva, de alguma forma também eu posso ter aprendido que, então, para eu não ser agredido, eu tenho que ser bonzinho. Se eu ser bonzinho, se eu agradar, se eu ser benevolente, se eu ficar prestando serviço, se eu fazer tudo direitinho, aí vem o perfeccionismo, tá? Eu vou evitar esse dano. Então vamos ver um ciclo, né? Eu tenho que fazer o almoço tudo certinho, porque se eu errar no sal ou queimar alguma coisa, vai ter a agressão, verbal ou física. Tá? Seja comigo ou com a minha mãe, vamos dar um exemplo assim. Aí vai carimbando esse perfeccionismo. E aí vai seguindo. Por que vem essa culpabilidade? Porque aí quando eu cometo um erro, e aí o outro estoura, o outro vai falar o quê? A culpa é sua. Eu tive que bater, não sei o que lá, porque você queimou, você está apanhando, porque você queimou tal coisa, porque você salgou, a culpa é sua, porque você não fez direito. Então vai marcando essa culpabilidade. Eu sou culpado dos problemas. E aí, isso naturalmente acontece, que é uma rejeição, um abandono. Rejeitar e abandonar é uma violência, é uma agressão. E aí vem essa tríade de perfeccionismo, culpabilidade e medo da rejeição. Então pode ser também recorrente a uma percepção negativa da agressividade, que ficou marcada nessa fuga dessa agressão, não ser agressivo. Quando é assim, é um trabalho um pouco mais árduo. Na verdade, em todas as situações aqui, é um trabalho um pouco mais árduo
para dessensibilizar essa questão emocional, desfazer esses nós, para a pessoa conseguir ser mais assertiva. A pessoa não tem que ir para o outro polo, tá? Ah, eu estou extremamente benevolente, falando sim demais. Eu não tenho que necessariamente ir para o outro polo e começar a falar não geral. Vai ter um equilíbrio e eu ter o controle, não me submeter. Porque a pessoa que é benevolente demais, ela está fora do controle. Ela não tem a opção de dizer não, ela só tem a opção de dizer sim. Ela está presa nesse vício, nesse mau hábito. A mente dela não libera ela para fazer outra coisa, por causa do excesso de traumatização que ficou por detrás desse funcionamento. Faz sentido para vocês? Então tem esses pontos aí, tá? E aí, essa raiva acumulada, porque tem a raiva, tá? Se alguém dirige raiva a mim, mesmo que eu não devolvo, porque naturalmente é o seguinte, alguém vem com raiva para você, querendo caçar briga, não sei o que lá, se eu não sei o que lá, fica lá a boca. Naturalmente, a outra pessoa também entra no espírito combativo. Isso é o esperado, né? A dinâmica do ser humano esperada. Se isso não acontece, ou seja, eu não entro no espírito combativo, não quer dizer que a raiva não despertou em mim. A raiva despertou em mim. Só que o outro era muito maior. Minha vontade, se eu tivesse força, eu ia para cima, eu arregaçava. Mas por várias questões sociais, físicas e relacionais, não tinha. Mas aí vem essa raiva. E aí essa raiva fica acumulada. E eu direciono essa raiva a quem? A mim mesmo. A mim mesmo. Então por isso também vem essa culpabilidade grande. Por isso vem o se anular tanto, o se fazer de trapo. É uma agressão que você faz a si. É a mesma agressão que você sofreu, a mesma agressão que você repudia e não quer causar nos outros e que sua mente está te bloqueando. Lógico que é sem você perceber, você está sendo intensamente agressivo contra você mesmo. Quando você se anula, quando você não fala não, quando você não coloca limites, quando você não se respeita, quando você não se valoriza na sua autoimagem, quando você não constrói a sua identidade, quando você não tem o autoconhecimento, tá? Quando você se sujeita a coisas que ferem a sua dignidade, que ferem os seus valores só para ser aceito ao grupo ou para não perder o relacionamento, o parceiro ou a parceira. É uma agressão grotesca contra você, que talvez nem você comece a não se reconhecer mais. Isso pode levar a uma ideação suicida. Isso pode levar a um estado depressivo. Isso pode te matar a longo prazo. Você acha brincadeira? Você acha que não? É que você não trabalha no que eu trabalho, né? Então, o negócio é sério. Pode ter pessoas que vivem a vida inteira nesse funcionamento e não chegam nesse ponto. E pode ter pessoas que não, que ali quando chegam nos 40 ou 50 anos, começa a causar sintomas mais sérios, ou até mesmo antes, porque hoje em dia a sociedade está adoecendo mentalmente mais cedo. Tá? Então, como a gente já está no setembro amarelo também, né? Então, ressaltar que agradar todo mundo, não pedir ajuda, porque a pessoa que tem esse mecanismo aqui não pede ajuda. E mesmo na hora que ela está precisando de ajuda, ela não usa os investimentos que ela fez para receber algo em troca. Ela não quer ser um estorvo, ela não quer ser um incômodo. Ela não quer dever, ela não quer dar brechas para ninguém justificar alguma agressão sobre ela. Tá? Então é isso que acontece. É isso que acontece. Tá? Então eu vou reforçar aqui outros pontos que de certa forma eu falei, mas também não falei, que são sinais, né? Sinais, sintomas, de que você está nesse mecanismo forte aí de servir e agradar a todos. Então você negligencia suas próprias necessidades, sim ou não? Você desculpa demais, pede desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, mesmo por coisa que você não fez, não tem para que se desculpar. Concorda demais com tudo, não tá bom assim, não tá bom assim, não, para mim tá bom, não tá certo, não, tá? Sempre fala assim, nunca pede nada, nunca fala o que pensa, nunca manifesta o que quer e quer agradar demais, naturalmente. Tá? Dentro da teoria do esquema, eu já fiz uma live aqui dos esquemas, e isso se enquadra no esquema de autossacrifício. O esquema de autossacrifício está conectado com a necessidade de espontaneidade e lazer.
Então, faltou no seu lar o ambiente para você ser espontâneo. E é na nossa espontaneidade que a gente constrói a nossa autoimagem, o nosso jeito de ser, que a gente constrói nossas necessidades. É no lazer que a gente também exerce os nossos prazeres, o que a gente deseja, os nossos desejos. Então, quando por algum motivo eu fui tolhido de ter espontaneidade e também tolhido de momentos de lazer, eu fico só com o dever de querer agradar a todos. Então, eu não sou um espontâneo e não busco prazer. Tem algumas situações, tá, que as pessoas que fazem isso agradar todo mundo, elas fazem isso como dilema de vida, como propósito de vida. Quando começou a estudar essa síndrome, que não era bem uma patologia, era uma síndrome, também conhecida como síndrome de Wendy, que é a personagem de Peter Pan. As indivíduas estudadas eram mais mulheres, mas eram aquelas mães, donas de casa, que faziam tudo para os filhos e para os maridos. A sua existência de vida e funcionamento era só pensando nas necessidades, os gostos deles. E ela, como indivíduo, como identidade, simplesmente não existia, sempre era deixado de lado, tá? E aí que vinha sintomas de histeria e tudo mais também. Então, estudou predominantemente nas mulheres. Mas pode ver que falta uma espontaneidade e um momento de lazer. Uma mãe que está nessa função, uma esposa que está nessa função excessiva, onde está sendo o momento dela ter lazer, o momento dela ser espontânea? É dever, 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 dever demais. Tá? E como que você vai ter lazer e espontaneidade num lar de agressão? Num lar que deixou alguma marca de rejeição ou abandono? Tá? Então tá aí alguns dos possíveis origens. Então tá nesse aspecto. Vou ler aqui para vocês, encontrar aqui o autossacrifício para eu ler para vocês o esquema. Domínio, orientação para o outro. Autossacrifício. Foco excessivo no cumprimento voluntário das necessidades de outras pessoas em situações as cotidianas, à custas das suas próprias gratificações. As razões mais comuns são não causar sofrimento no outro, evitar culpa por se sentir egoísta, ou manter a conexão com outros percebidos como carentes. Muitas vezes resulta em uma sensibilidade intensa ao sofrimento alheio, pessoas muito empáticas, muito bondosas, às vezes leva a uma sensação de que as próprias necessidades não estão sendo adequadamente satisfeitas e ressentimentos em relação àqueles que estão sendo cuidados. Por que ressentimento? Porque eles não correspondem a todo o esforço que você faz. Lógico que eles não têm nem consciência do esforço que você está fazendo muitas vezes. Então, sobrepõe-se ao conceito de codependência. Você depende, a sua vida depende do outro, da necessidade do outro. Tá? Vivo a vida do outro, vivo o prazer do outro, vivo até, às vezes, a dependência do outro. Então, isso é sério. Não é brincadeira. Tá? Então, naturalmente, a gente tem que identificar qual é na sua marca, na sua história, né, onde construiu o para quê, né, a comunicação que esse sintoma está trazendo. Como surgiu essa marca de abandono, de rejeição. Entender que todo abandono e rejeição que é feito não tem nada a ver com você, com a sua dignidade. Não tem nada a ver com algo que você fez ou deixou de fazer, acertou ou errou. Todo abandono e rejeição que acontece tem a ver com o outro que assim cometeu tal ato, o outro que não tinha capacidade, estrutura suficiente para te promover acolhimento. O outro era o limitado, não você o deficiente. O erro não estava em você, estava na falta de habilidade do outro. E é um efeito em cadeia. Às vezes esse outro que também está com dificuldade de acolher é também alguém carente, é também alguém que também tem alguma marca emocional. Então ele não conseguia dar algo que faltava nele, mas tem a ver com o outro.
pessoas nesse funcionamento, elas se acham insignificantes, sem habilidade, sem capacidade, que se ela, por ela não se conhecer na sua identidade, na verdade ela talvez nem saiba quem ela é. Se parar para perguntar o que você gosta, no que você é boa, quais são suas habilidades, o que você admira em você, no que os outros te elogiam, ela não vai conseguir responder isso. Ela só vai escutar que eu sou muito bondosa, os outros gostam que eu sou muito prestativa, que eu sou muito isso, que eu sou muito forte. Mas ela mesma vai ter extrema dificuldade de ver sua autoimagem. Então, é olhar mais para si, ter esse amor próprio, no sentido de olhar mais para si, de ter esse autocuidado. E construindo essa autoestima, esse autoconhecimento. E não tem coisa mais eficiente, melhor, mais personalizada para você do que um processo terapêutico individual. Não tem coisa mais eficiente do que isso. Tá? Porque a partir do tempo que você vai sarando essa ferida, para entender as crenças que você estão carregando, vai mudando essas crenças, desenvolvendo novas habilidades, você deixa esse padrão. Lógico que você não vai ir para o esquema de repudiar todo mundo, tá? E o seguinte, gente, é uma coisa que funcionou comigo, porque eu tinha um pouco esse esquema, tá, de autossacrifício. Tá? Não era tão alto, não, mas era mais da metade. Certo? Esse senso de dever de agradar, para querer ser visto, para querer ter relevância, para querer ter voz, para querer ser importante. Eu tinha isso. Eu comecei a trabalhar de uma determinada forma. Usando essa metáfora de investimento, porque de certa forma é uma metáfora de investimento. Eu sou bonzinho, eu agrado, eu faço isso e aquilo porque um dia eu vou precisar. Porque os outros vão me ver bem. Porque eu vou ter admiração. Porque eu vou ter reconhecimento. Porque eu não vou ter abandono. Então eu estou fazendo algo para render alguma coisa de volta. Só que aí eu acabo fazendo investimento em banco demais. Cada pessoa é um banco. Em vez de eu concentrar os meus sentimentos, o meu dinheiro num banco só, eu vou investindo demais. Aí eu tenho a minha dívida, o meu investimento com o Joaquim, com a Ana, com a Maria, com a Beltrana, com o Ciclano, tá? E assim eu vou fazendo esse investimento na minha cabeça, por eu estar ajudando um monte de gente, meu dinheiro está crescendo. Se eu precisar, vai aparecer 10 mil pessoas para me ajudar. Só que, repito, muitas dessas pessoas não vão te dar nada em troca, e tá tudo bem, porque às vezes ela nem tem a sua obrigação. Muitas das pessoas vão esquecer do que você fez, e muitas das pessoas não vão te ajudar porque você não vai pedir ajuda. Porque a situação de você pedir ajuda e precisar, dificilmente vai chegar. Você sempre vai querer dar um jeito e não querer incomodar os outros. Mas usando essa metáfora, ao invés de você fazer esses investimentos em vários bancos, com várias pessoas, concentre o investimento com uma pessoa só. A única e principal pessoa que pode te dar algum retorno e que vai estar olhando tudo isso é Deus. Jesus Cristo. Deus Pai. Então toda a benevolência que a gente faz aqui é igual os ensinamentos bíblicos ensinam, tá? De ajudar o próximo, de quando eu estender a mão para esses pequeninos, é para mim que está fazendo. Estive desabrigado e você me abrigou, estive viúvo e você me foi, estive preso e você foi me visitar. Todos ai meu Deus do céu. Tradição, liturgia, dogma, princípios de fé, ensinamentos bíblicos voltados a isso. Então é Deus, inicialmente para Deus. É pelo Deus que habita no outro que eu faço o que eu tenho que fazer. Só que Deus também nos mostra a amar a si primeiro, antes de amar o próximo. E o próximo tem que ser tratado igual, não mais. Uma pessoa que está nesse esquema trata o próximo como mais. Então você já não está... Se o seu discurso for religioso para justificar, você já está fazendo tudo errado. Você já está desobedecendo. Porque é o igual, não mais. Tá? Então você já está com os ouvidos bem entupidos para entender o que Deus está te ensinando. E está usando ele para justificar, está até blasfemando, está usando ele para justificar
suas fragilidades emocionais. Então, faça essa conta, vamos dizer assim, né, esse investimento com Deus. Assim, Deus, você sabe a intenção do meu coração. Você sabe que eu gostaria de ajudar fulano. Mas, infelizmente, financeiramente não dá. De tempo não dá. Em outra situação vou ajudar. Então, Deus sabe qual é a sua real intenção. O único julgamento que importa realmente é o de Deus. Tá? Então, se você está com essa consciência limpa e o investimento tete a tete inicialmente é por Deus, eu ajudo os outros pelo Deus que habita neles, igual habita em mim, eu consigo falar não com mais facilidade. Eu consigo estabelecer limites com mais facilidades. Eu falo, Senhor, você sabe que eu poderia ajudar, que eu ajudaria, mas não vai dar. E eu começo a estabelecer limites, eu começo a estabelecer regras. Por exemplo, eu uso esse exemplo, eu trabalhava na igreja, na secretaria da paróquia, e eu acabava ajudando gente demais, com o meu próprio salário. E eu falei, Deus, agora vai ser o seguinte, manda para mim que realmente eu estiver precisando, que o Senhor quiser que eu ajude. Eu comecei a estabelecer limite. Falei assim, a pessoa começava a querer pedir comida lá 9h30. E geralmente eu pegava, saía, comprava e tal, e um falava pro outro e virava entendeu, né? Eu comecei a estabelecer limite. Falei assim, não, beleza, mas meu horário de almoço saía 10 ou 11. Saía 11. Meu horário de saída é 11 horas. Se você estiver ali fora, ou se você vier às 11 horas, estiver ali esperando, eu compro comida para você. Tá? Mais da metade eu não ficava esperando, mais da metade saía. Tá? Então eu falava assim, Deus, eu ia comprar, eu tinha uma intenção. Se o outro realmente era necessitado, ele só tinha que aguardar. Certo? Então começou a diminuir. Então comecei a fazer essa lógica, é com Deus primeiramente. Deus não dá para ajudar agora, não tem condições. Tá? Minha intenção seria, mas agora não dá. Coloca essa pessoa em oração. Lógico que orar e não fazer nada, né? É ação, tem que ter ação. Mas essa é a metodologia que eu uso até hoje. E funciona. E tem me dado uma paz de espírito. E eu não tenho deixado de ajudar as pessoas. Mas também não saio ajudando os outros a todo custo. Tá? Então esse é o ponto de partida. Então cuidado, embora pareça bondoso, benevolente, bom, moralmente aceito, uma questão real de funcionamento é um caminho para o adoecimento. É um sinal de fragilidade emocional. É um sinal de ferida emocional. É um sinal de que tem altas coisas dentro de você. Uma história de vida, às vezes, complicada, complexa, com vários altos e baixos, com vários sofrimentos, que tem que ser trabalhado. Que tem que se buscar, no mínimo, um jeito mais funcional, tá? De agir, de se relacionar e de viver. Então, cuide de si, procure um profissional, eu estou à disposição. Tá? Lógico que eu gostaria que vocês procurassem a mim, porque eu sei da minha capacidade, do que eu posso oferecer. Mas se não for tá tudo bem também. Tá tudo bem. Desde que vocês procurem um profissional para ajudar vocês nesse funcionamento. Então se questione. O que na minha história deixou essa marca de submissão? Para que eu funciono dessa maneira? De quem realmente eu estou querendo me defender? De quem realmente eu estou querendo me defender? Como essa marca de abandono e rejeição, de medo de abandono e rejeição, ficou instalado em mim? Quem instalou isso em mim? Antes de tudo, de qualquer intervenção, é identificar e acolher o problema. Não adianta intervir se eu não identifiquei e aceitei o problema e não acolhi ele. Não tem como intervir. Intervenção é furada. Então esse é o primeiro passo. Não tem como passar nenhuma intervenção específica aqui para vocês, mas basicamente, para fazer essa liberação emocional, vamos dizer assim que você identificou a figura. Então eu abandono, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, me abandonou, teve marca de agressão. O princípio é acolher isso,
Entender que isso é do outro, não é seu. E você liberar isso, tá? É aquele princípio de pegar e verbalizar, olha, fulano, identifiquei que o objeto, né, a pessoa que deixou essa marca. Fulano, olha, eu reconheço que talvez você não fez isso por mal. Talvez se você tivesse consciência do dano que você tivesse me causando, você não teria feito, você teria feito diferente. Talvez você estava mais ferido, por isso me feriu. Mas isso não quer dizer que deixou alguma marca. Mas a partir de agora eu decido devolver isso para você, porque isso não me pertence. Isso é uma questão da sua história. Eu me despeço disso. Eu te perdoo. Eu te agradeço pela boa intenção que você teve. Talvez se você fez isso, foi porque você achou que era bom, que era o melhor. Ou porque você não estava com o controle da situação. Não era tão simples você não fazer. Mas eu decido então te perdoar. Que você carregue as suas próprias lutas. E eu decido agora viver a minha. Eu te honro. Eu reconheço. Agradeço e te despeço. Me despeço disso. Você pode também fazer aquele princípio de falar assim, fulano, olha, eu sinto muito. Te perdoo. Quero o seu bem, ou te amo. Obrigado. Libere isso. Libere esse perdão. Libere essa mágoa. Para você realmente estar livre para falar sim quando quiser sim, falar não quando quiser não. Não vai ser facinho, é um processo. Vai precisar também ter um novo modelo. Como que eu vou falar para você assim, Mateus ou fulano? Agora você tem que começar a estabelecer limites. Falar não. Se você não tem um parâmetro, tipo assim, mas como que eu faço isso? Por isso que existe o treino de assertividade, onde eu apresento modelos de comunicação, estruturas de linguagem, posturas que você pode ter, práticas, assim, até inicialmente mecânicas, para você conseguir estabelecer os limites e conseguir falar não. Por isso que é possível, necessário o treino. Porque como você vai fazer algo que você nunca teve um modelo? O seu modelo foi de se defender sendo benevolente. Ou você aprendeu que esse é o jeito certo de fazer, o que tem que fazer e quem não faz isso é errado. Entende? Se a família carrega essa marca de benevolência excessiva, você acaba repetindo porque você não quer ser abandonado e rejeitado pela sua família. Então você tem que ser benevolente também, mesmo que isso te custe. Então pode ser uma lealdade familiar também, tá vendo? Tem vários pontos de conexão para causar esse funcionamento, esse problema, tá? Então é isso. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Semana que vem a gente se vê mais. Estou aqui à disposição, tá? E quem precisar marcar alguma sessão, conversar alguma coisa, a gente troca essa ideia. Então, boa noite, fiquem com Deus e até mais.